em Mateus 19. A minha Bíblia ela é King James, o título é Casamento e Divórcio. Dando seguimento, e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judeia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Por que que a multidão seguia ele? Por causa que a multidão sabia dos milagres, dos sinais, das maravilhas. Então, elas corriam atrás de Jesus porque sabia que ele se movia ali nos 9 dons do Espírito. A glória de Deus estava com ele, porque Jesus ele manifestava 100% da glória de Deus aqui nesta terra. Então, aonde ele estava, as trevas tinham que bater em retirada. Pessoas saíam de cativeiros espirituais. Pessoas, elas não eram só curadas no físico, mas elas eram curadas espiritualmente, porque elas encontrou a glória de Deus, o poder de Deus. Elas sentiam a presença de Deus. Elas sentiam o calor da presença e elas desejavam e ansiavam ser curadas e sair de cativeiros espirituais, porque para acessarmos a cura, a libertação, nós precisamos querer e precisamos ter fé para acessar. Porque nós vamos ver, né, na palavra de Deus, teve um lugar que Jesus esteve que ele não pôde fazer milagres devido à incredulidade. Então, aquele povo que foi curado, aquela grande multidão, foi porque eles tiveram fé. Então, para acessarmos a nossa vitória, nós temos que acessar as coisas que não são como se já fossem por intermédio da fé, trazendo a existência. Então, aquele povo, aquela multidão tinha fé, porque sabia dos feitos de Jesus, sabia que ele caminhava com a glória. Quando as pessoas chegavam perto dele, sentia aquele poder, aquele fogo do Espírito Santo, porque Jesus, ele estava com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele foi batizado, ele recebeu o selo do Espírito Santo. Então as pessoas sentiam aquela presença maravilhosa, elas encontrou o amor e a paz. Então quando um homem e uma mulher encontra o amor, a paz, a glória de Deus, ela jamais vai querer manter-se da mesma forma, porque elas encontraram alguém mais belo. Provavelmente muitas estavam envolvidas com o ocultismo, mas quando viu que Jesus tinha paz, elas desejou aquela paz. E elas quiseram se render aos pés de Jesus Cristo, porque elas sentiram aquela paz, aquela glória, aquele poder. Então, hoje, Deus ele nos convida a se mover nos dons do Espírito, da mesma forma que Jesus se moveu. Jesus ele se movia ali, né, nos sinais de maravilha, nos 9 dons do Espírito, cura. Ele se movia no poder de Deus. E hoje Deus está levantando uma noiva que deseja manifestar o seu reino de glória, manifestar o seu poder e dar liberdade para o Espírito Santo. O meu Pai Celestial, né, nosso Pai, falou algo muito interessante para mim, que pra gente sempre tá orando, né? Falando assim, Pai, que eu venha te honrar através do amor que o Senhor teve por mim. Jesus, que eu venha te honrar pelo sacrifício que o Senhor derramou ali na cruz. Espírito Santo, que eu venha te honrar, te dando liberdade. Então, que essa seja a nossa oração. Porque, de fato, para acessarmos a cura, os milagres, nós temos que dar total liberdade para o Espírito Santo. A nossa alma ela tem que estar inclinada ao espiritual e não ao contrário. A nossa alma não tem que estar inclinada ao físico, porque se a sua alma estiver inclinada para a carne, ela vai colocar pensamentos de incredulidade. E quem que joga esses pensamentos? É o mal. O mal ele lança dardos inflamados na nossa mente para que a gente venha duvidar, para que a gente não venha acessar ali as bênçãos que Deus tem para nós, que tem reservado. Aquela multidão, elas deram a oportunidade. E elas pôde sentir o amor, a paz, a alegria, o brilho do Espírito Santo. Elas tiveram uma experiência com o pão vivo, elas puderam beber da água viva e elas jamais foram as mesmas. Então elas não foram só curadas no físico, mas espiritualmente também. As vendas dos olhos delas caíram e elas saíram de cativeiros espirituais. E dando seguimento, alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Porque os fariseus estavam querendo colocar Jesus contra o povo, contra a multidão, trazendo
ali, como que eu posso explicar para vocês? Colocando à prova ele. Envergonhar Jesus, essa é a palavra. Os fariseus estavam querendo envergonhar Jesus, mas eles não sabiam que Jesus se movia nos 9 dons do Espírito. E nós também podemos nos mover nos 9 dons do Espírito se a gente quiser. Mas Paulo, ele vai nos ensinar, né, a buscar os melhores dons. No caso, Jesus, ele se movia nos 9 dons do Espírito e ele teve o discernimento da maldade daqueles corações. Que, na verdade, eles não estavam fazendo uma pergunta inocente para tirar dúvida. Porque é muito comum a gente fazer uma pergunta por inocência, para tirar uma dúvida, não é? Mas os fariseus não. Os fariseus, eles estavam querendo envergonhar Jesus. Aí você deve estar se perguntando por que eles estavam agindo daquela forma. Porque a alma deles estava inclinada para a carne. Eles deram lugar para um dardo, para uma seta inflamada. Então eles estavam sendo instrumento do maligno. Eles decidiram manifestar o sistema e não manifestar a glória de Deus. Mas o nosso Pai Celestial nos convida a manifestar a nossa origem, a ser imitador dele, não imitador do mundo, porque quem confronta as pessoas é o mal. O mal, ele quer que nós reagimos, né? Que seja dente por dente, olho por olho. Ele quer que você rebate. Ele não quer que você dê a outra face. Então, aqueles fariseus, eles estavam manifestando o sistema. Porque o sistema, o dinheiro governava, os status, a fama. Então, eles, na verdade, estavam provando Jesus para envergonhar Jesus, porque eles estavam com medo de perder ali os status, a fama, achando que ia perder ali aquele glamour. Mas eles não entendiam que o reino que Cristo veio estabelecer era um reino espiritual. Tudo isso por quê? Porque eles decidiram ficar presos ao sistema. Então, você decidir ficar preso ao sistema, manifestar ali, né, a natureza terrena, o mal, ele coloca uma cegueira espiritual. E você, os seus sentidos espirituais, ele não fica iluminado. E o que faz com que os nossos sentidos espirituais fiquem iluminados é termos ali a prática diária com Deus, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus e não dar vazão para o sistema. O sistema vai querer que você confronte as pessoas, que você envergonhe as pessoas. Isso é o sistema. Igual aqueles fariseus. Mas Cristo, ele nos convida a manifestar nossa verdadeira origem. Então, Jesus explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu: por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu não separa o ser humano. Então, o que Jesus estava querendo ensinar ali para a multidão, porque tinha toda uma multidão, tinha os discípulos, que o plano do Pai, do Criador, era a família. Era o plano de Deus para nós não era trazer ali, proporcionar o divórcio, não. O plano de Deus é a união, é a família continuar ali, né, junta e não dar vazão para o maligno. Porque o casamento, eu não sei se você sabe, provavelmente sim, porque hoje é muito explícito, né? É um pacto de sangue. O casamento é um pacto de sangue. Então, o reino espiritual é movido por sangue. Então, quando um casal decide se separar por nenhum motivo aparente, por qualquer discussão, por qualquer briguinha, por qualquer desentendimento, está entregando autoridade para o maligno para atuar no seu físico, emocional, financeiro, espiritual. Aí você deve estar se perguntando: sério, Miriam? Sim. O mal, quando você dá essa vazão, essa autoridade para ele vai destruir todos os 4 níveis da sua vida, porque você está entregando autoridade. E eu tenho aprendido com o Espírito Santo que, além disso, quando o casal ele dá vazão para discussão, para briga, as trevas têm autoridade para tomar as bênçãos, os tesouros que Deus ia derramar na vida daquele casal. Então, é uma guerra espiritual. A carne, ela milita contra o espírito, né? E Deus, o plano de Deus para as nossas vidas é que o casamento dure para sempre. E ele aconselha, né, o casal a ter esse entendimento que eles já não são 2, mas um. Uma vez eu vi uma analogia que é igual uma folha de sulfite. O casal, quando casa, é igual uma folha de sulfite. Então, quando separa, fica resquício, um pouquinho da mulher fica no homem, o resquício do homem fica na mulher. Então,
quando o casal ele se separa, eles estão ligados espiritualmente. Então, é muito forte. Espiritualmente, quando existe um casamento, é uma só carne. Nós, aqui na nossa Terra, né, na dimensão Cronos, nós olhamos duas pessoas. Mas nas cortes celestiais é uma só carne. Então, o mal, as trevas, ela vai fazer de tudo para destruir o casamento. Porque quando destrói o casamento, destrói toda uma base. E o inimigo, ele sempre vai lutar contra os casamentos. Aí você deve estar se perguntando por quê. Porque quando o mal, ele peleja muito contra um casamento, é porque Deus, ele tem um propósito, um plano na vida daquele casal. Aí você deve estar se perguntando, e por que você sabe disso? Porque eu já enfrentei isso no meu casamento. Eu já enfrentei batalhas espirituais no meu casamento. E aí, de repente, eu tive discernimento de espírito. Porque eu dei a oportunidade de ir para a presença de Deus e o Espírito Santo começou a me dar esse discernimento. De entender que a minha luta não era contra a carne e o sangue, mas era contra principados e potestades assentados nas regiões celestiais. E eu comecei a batalhar no Espírito. Por isso que as mensagens, a maioria que eu trago aqui para vocês lute no Espírito. A sua luta não é contra a carne, o sangue é contra principados e potestades. Quando não há nenhum motivo aparente no seu casamento, né? Pra acontecer ali um divórcio. Agora, por discussão, por briga, você pode ter certeza que é uma batalha espiritual. E o Espírito Santo tem me revelado muito isso, que nós, filhos de Deus, temos que dar liberdade para o Espírito Santo transformar o nosso caráter. Para que nós venhamos manifestar a glória de Deus. Para que Ele venha nos libertar de nós mesmos. Para que Ele venha nos transformar, nos ensinar a ser imitador de Deus. Mas nós temos que dar liberdade para Deus. Aí é onde o Espírito Santo vai começar a trazer na sua memória características que não agrada a Deus. E que faz com que abra-se uma brecha dentro do seu lar. Que é o quê? Os ímpetos, a ignorância, a arrogância. Então, tudo isso é fruto da carne. E quando você dá liberdade para o Espírito Santo, ele começa a trazer na memória para você se arrepender, para você pedir perdão e você pedir para ele te revestir do novo homem glorificado. Então é isso que acontece. Então quando Deus tem um plano na vida de um casal, há uma batalha no mundo espiritual. O mal, ele sabe primeiro que você, que Deus tem um propósito na sua vida. Então ele vai querer primeiro destruir a base. Ele vai querer destruir o casamento. Mas nós temos que levar em consideração que todos os decretos, todos os mandamentos que o Pai nos ensina é para nos proteger. Porque nós somos seres espirituais. O casamento é algo muito sério. É um pacto de sangue. No mundo espiritual é um só. E o mundo espiritual é movido a sangue. Então, quando você abre uma brecha, uma legalidade dentro do seu casamento, separa por qualquer motivo que não seja um motivo real, que mais à frente a gente vai ver o que Jesus vai estar falando, você vai estar dando acesso para o mal entrar em todas as áreas da sua vida. Então, que hoje fica essa lição de casa. Que você não venha olhar as circunstâncias que está acontecendo dentro da sua casa com os olhos naturais. Porque você não é deste mundo, você é peregrino, você é um ser espiritual. Comece, a partir de hoje, a olhar as coisas, as circunstâncias, os problemas, a partir dos olhos espirituais. Comece a batalhar no espírito. E você vai ver a diferença dentro do seu lar. Entre dentro do seu lar marchando, vai em cada cômodo, repreende o espírito de discussão, de briga, de desentendimento, consagre a sua casa, peça para Deus enviar os anjos da sua sentinela, da sua guarda pessoal, porque a palavra de Deus fala que os anjos trabalham a favor dos filhos de Deus. Então você pode, assim, na autoridade de Jesus, pedir essa proteção, pedir para Deus erguer colunas de fogo sobre o seu lar, anular e cancelar todo o decreto de morte que você disse sobre o seu casamento. Quando você fala assim para o seu cônjuge que você quer separar, o mal tem esse decreto nas cortes celestiais. Ele anota nas cortes celestiais aquele decreto de morte contra o seu casamento, contra a sua família. Isso é muito sério, gente. O que eu tô falando pra vocês, eu vivi isso na pele. E depois o Espírito Santo foi me revelando essas questões. Aí o mal, ele tem autoridade para atuar em cima daquele decreto que você lançou contra o seu casamento. Ou seja, o mal, ele usa suas palavras contra você mesmo. Então que hoje você não olhe as circunstâncias com os olhos naturais. Peleje pela sua família.
Repreenda espírito de discussão, desentendimento, consagre a sua cama, ore, tenha sabedoria. A palavra de Deus fala que nós temos que pedir sabedoria. Nós temos que pedir. Você tem que falar, Pai, me ativa as 7 formas do Espírito dentro de mim, que aí você vai ter discernimento das circunstâncias, das situações que estão acontecendo dentro do seu lar. E dê liberdade para o Espírito Santo moldar o seu caráter. Tenha misericórdia do seu cônjuge. Olhe com os olhos espirituais, ore pelo seu cônjuge. Orem juntos. O Espírito Santo ele me revelou, né, que os casais têm que orar junto, porque nós estamos caminhando para o fim e o mal ele tá montando em cima dos casamentos para destruir os lares, as famílias. Então que hoje você venha olhar a partir dos olhos espirituais, se revista da armadura, que é a palavra de Deus, que é a oração, o jejum, e as trevas elas não vão ter autoridade a não ser que você entregue. Então, dando seguimento, sendo assim, no verso 7. Replicaram-lhe, então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Observe que aqueles fariseus estavam querendo ainda envergonhar Jesus Cristo, mas Jesus, ele tinha sabedoria do alto. O mal não tinha poder contra Jesus Cristo, porque Jesus, ele tinha a sabedoria do alto. Jesus, além de se mover nas 9 dons do Espírito, ele se movia nas 7 formas do Espírito. Ele tinha todos os mantos de libertação, de cura, intercessão, ele tinha todos. Então ele sabia o que estava por trás daquela ação daqueles fariseus. Não era uma pergunta inocente. Era para envergonhar, e também o inimigo estava usando aquele argumento para trazer ali confundir a mente daquela multidão. Mas Jesus, com sabedoria, falou que Moisés, pela permissão de Deus, porque Moisés ele tinha intimidade com Deus. Deus falou para Moisés liberar, mas mandou liberar por conta da dureza do coração do ser humano. Como Cristo mesmo disse, que Moisés deu por causa da dureza do vosso coração separar de vossa mulher. Mas não tem sido assim desde o princípio, ou seja, isso não é o plano de Deus para sua vida. Então, não se divorcie, se separe, nem fale essa palavra dentro da sua casa, que é um decreto que o mal pode usar contra a sua família. Esse não é o propósito de Deus para sua família. Saiba, a sua luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, que você venha se levantar como rei e sacerdote. O que um rei faz? Você já leu a palavra de Deus? Um rei, ele estabelece decretos e tem autoridade para anular decretos. Então, Deus, ele nos deu essa autoridade. Está lá em Apocalipse, se você ler a palavra de Deus, vai falar que ele nos levanta como rei e sacerdote, que é o quê? Anular todo decreto de morte e profetizar, trazer à existência os decretos de vida sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento. Então, dando seguimento, verso 9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, Jesus, ele deu uma ênfase, a não ser por imoralidade sexual. Aí a pessoa, ela tem ali o direito de se separar. Mas, ainda assim, eu já li aqui na palavra de Deus, Jesus ainda fala que é por conta da dureza do coração. Se o casal conseguir perdoar um ao outro e seguir o casamento, melhor. Porque Deus, ele não quer que o casal se separe, né? Mas o argumento, o decreto, né, o mandamento que Jesus falou, que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Por quê cometendo adultério? Porque eles estão ligados espiritualmente. Gente, o casamento é um pacto de sangue, vocês têm que entender isso. Então, que vocês venham fechar a brecha, não dê autoridade para o mal. Porque se tá tendo um conflito, uma confusão dentro da sua casa, não guerreie com seu cônjuge. Guerreie dentro da sua casa, repreendendo o espírito de confusão, dissensão, desunião, divisão, espírito de divórcio. Mira, existe o espírito de divórcio? Existe. Inclusive, ele fica no meio da cama do casal, é que eu não lembro o nome dele, nem quero também lembrar, né? A gente não precisa ficar saber o nome dessas coisas, mas existe. Porque o mal, ele é furioso contra as famílias. Aí você deve estar se perguntando por quê? Porque o mal, ele quer sugar a energia vital sexual do casal. Sim,
ele suga espiritualmente. Existe isso. Pesquise depois. É que eu não vou entrar em detalhes, que tem coisa que não é bom entrar em detalhes, né? Assim, mas pesquisem. Busquem saber. O mal, ele quer sugar a energia sexual do casal. Então, por isso que ele traz toda essa destruição, porque você está abrindo uma brecha, e o mal, ele se move por sangue, né? Nas regiões celestiais. Né? O mundo espiritual é movido a sangue. Então, que você venha fechar essa brecha. A não ser por algum motivo aparente. E quando for por esse motivo de imoralidade sexual, você precisa ainda orar. Pedir pra Deus pra você se desligar da pessoa espiritualmente, porque senão você vai ficar ligado. Imagina, por isso que Deus ele nos dá tantos conselhos pra nós, pra nos proteger. Porque quando uma pessoa ela tem ali uma intimidade com várias pessoas, ela tá tendo várias ligações de almas. E, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós somos seres espirituais. As pessoas, elas não entendem que é um ser espiritual. E fica dando brecha, legalidade, é onde o mal tem ali autoridade para entrar ali na sua área sexual, tomar energia vital, é onde ele paralisa você, ali em sonho, enfim, pesquisem. Pesquisem, não dê esse acesso, não dê essa legalidade para o mal. Fechem as brechas, se revista de toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te fortalecer, fortalecer o seu espírito. E além disso, vai abrir ali, tirar as vendas dos olhos para você entender que você é um ser espiritual, que a separação é algo muito sério. Se não for separação por um motivo aparente, você se mantém ligado. Se você está aqui nessa live, se você é conhecedor da palavra de Deus, se você se separou, você tem que se desligar espiritualmente da pessoa que você casou, para que o mal não tenha uma autoridade sobre a sua vida, né? Dando seguimento, 10, verso 10 do capítulo 19. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a qual tal capacidade é dada, pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que assim mesmo se fizerem celibatário por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. E o Espírito Santo me trouxe à memória, né, o que Paulo disse, que se a pessoa ela não consegue ficar solteira por conta ali do organismo, é importante que case sim. Mas, se ela quiser ali se abster, fazer ali, igual Jesus está falando, um celibatário por causa do reino de Deus, ela vai ter a proteção de Deus, do Espírito Santo, para o mal não ter autoridade para entrar e nem paralisar ela ali no sonho ali e sugar energia sexual. Mas então tem que ser muito direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, para não se casar, né? Para não, enfim, cair em tentação. Porque o mal, ele é sujo, gente. O mal, ele é sujo. Nós somos seres espirituais e o mundo espiritual é mais real do que você pensa. Então, que você hoje saia com essa lição de casa, se você é casado, e entenda que sua luta não é contra a carne e o sangue. Se você não casou e não consegue ficar sozinho, ore, peça para Deus preparar para você. Se você é mulher, o seu preparado, né, o seu marido, e se você é homem, você também peça para Deus preparar, escreva, profetize. Não vai casando por ansiedade, não, ore a Deus, peça a direção de Deus para você não se arrepender, né? Porque você é um ser espiritual, gente, nós somos seres espirituais. E o casamento é algo muito sério. Casamento é um pacto de sangue, que você sai com esse entendimento, provavelmente você já sabia, se você é conhecedor da palavra de Deus, mas se você não sabia, entenda, o casamento é um pacto de sangue e o mundo espiritual é movido a sangue. Se você se separa por qualquer motivo que não seja um motivo legal, você está dando autoridade para o mal atuar na sua vida. Mas se você tem um motivo legal, um motivo aparente, você tem ali, né, um decreto que Jesus falou, né? Aí você tem a proteção do céu. Mas mesmo assim, se você tem a proteção do céu para o mal não atuar na sua vida, mesmo assim, faça essa oração, peça para Deus para você se desligar da pessoa, se foi por algum motivo legal, como imoralidade sexual, por violência, né? E assim sucessivamente, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de vocês. Agora, eu vou estar orando